lixo e usando bichinhos pequeninos eles conseguem transformar a porcaria num gás, que é isto que está aqui a encher os balões, que pode ser usado para fazer comida, mas é um gás que se pode queimar, como temos na cozinha, e que arde e que serve para fazer muitas coisas dessa maneira. Diga uma coisa, eu acho que já ouvi, no compostor que nós usamos, pode-se fazer esse tipo de gás em grande escala? Não. O compostor normalmente é aeróbio, é com oxigênio, enquanto que este é sem oxigênio. Estas aqui funcionam sem oxigênio. Sem oxigênio. E só em condições sem oxigênio é que elas fazem esse trabalho, senão fazem outras coisas. No compostor, o que se transforma é a matéria orgânica toda, é transformada em composto, em terra. Sim, não, mas como liberta calor e gases. O que se liberta aí é dióxido de carbono e não metano, que é metano. Nas condições diferentes produzem coisas diferentes. E é rentável economicamente? Aqui é mais trabalho de laboratório, mas é o que se está a fazer, por exemplo, nos aterros. Eles já produzem muita eletricidade à custa desse material que é produzido debaixo da terra. Porque aí não há oxigênio, é por isso que elas fazem metano. Se fosse à vista, cá fora, já não faziam metano, faziam dióxido de carbono. Sim, dióxido de carbono. Que é o que acontece nos fermentadores. Aí a ideia é transformar toda a matéria orgânica em terra, adubo, que sirva para melhorar as terras. Aqui é diferente. E nos aterros, ao fazerem o gás, aproveitando os gases que libertados pelo aterro, é rentável esse sistema? Completamente. Mas é só para alimentar o aterro, os serviços, ou vendem à rede pública? Eu sei de alguns que já vi, mas a Braval, por exemplo, em Braga, produz eletricidade. Eles normalmente vendem sempre, porque eles compram mais barato do que vendem. Por isso eles compram a eletricidade toda e depois vendem toda a que produzem na mesma EDP. Mas eu sei que neste momento eles estão a produzir mais do que o que gastam em todo o aterro, é muita coisa. A recolha dos lixos, eles lá também produzem biodiesel também a partir dos óleos, que também usam-nos para os caminhões para buscar o lixo às casas. Eles fazem essas duas coisas. Bem, quem Aqui, não compreendeu, deixa-se ver continuar. Este trabalho aqui é outro, é a utilização da urina que nós deitamos. Urina, que horror! Que horror mesmo! E estas bactérias pequeninas estão aqui, vermelhas. Estas coisas estão aqui dentro. Conseguem comer a urina, no fundo, e produzir eletricidade. Este é um reatorzinho para a produção de eletricidade. Ele não está aqui a funcionar porque não temos aqui condições, mas normalmente tenho aqui uma lampadinha acesa para poder verificar. Além disso, produz este adubo a partir da urina, depois de seco. Este adubo que pode substituir o adubo orgânico que muitas vezes se compra. Este é comercial, este é o que se compra, o adubo químico que se compra muitas vezes. Este aqui é obtido a partir da urina. Aqui tenho um exemplo de sementes de alface a germinar com este adubo. Que já estão todas abertas, elas só foram postas ontem, mas neste momento já se vê elas a crescerem à custa destes adubos. Esta experiência foi feita para pensar utilizar o quê? As águas... Produzir isto e a ideia no futuro é separar a urina da outra porcaria nas sanitas. Pois é. A urina devia ir para sítios diferentes. Era isso que eu estava a Porque a urina é muito complicada para azetar. Tem muitos problemas por causa dos nitratos, que é uma das coisas que se aproveita aqui. E podia ser aproveitada, em vez de ser misturada, em vez de dar trabalho e complicar as coisas, podia ser aproveitada para produzir eletricidade e produzir adubo. Mas esta é uma visão para se usar no futuro. Na Holanda já se está a fazer a recolha seletiva, eles já têm sistemas de quartos de banho separados para se poder fazer uma coisa no futuro da outra. E cada vez será mais assim no futuro. Misturar as duas coisas é o maior erro que nós fazemos. Sim, mas diga uma coisa, por exemplo, numa casa ecológica, na casa de banho seca, acha para o meio ambiente mais saudável casa de banho seca ou esta separação da urina? É imensamente melhor. A urina complica muito os processos de tratamento. Os processos de tratamento. Não, mas eu estou a dizer aquela casa de banho seca com o serrinho que as pessoas usam. Isso é outra história. Mas qual é que acha melhor para o meio ambiente? Depende do que se fizer, do destino que se der depois às coisas. Na do serrinho, depois é para ir para o composto. Se for para o composto é bom. Sim.
tudo depende do que se faz a seguir. Não é? Sim. Os resíduos nós produzimos Então, menos. nas casas que eu já frequentei, eu pego depois ir para o composto. Sim, se for para compostar, tudo bem, é bastante. É muito melhor do que misturar e mandar para as etapas. Mas nas casas modernas nos nossos dias, se nós fôssemos a construir uma casa de raiz, aconselhávamos então a fazer a separação já. Sem dúvida, sem dúvida. Que é uma coisa fácil de se fazer. Sim, Desde sim. que, É desde só que da se tenha a louça sanita, não é? própria. É não é? só para... E já há a louça própria que faz a separação. Ok. Tanto para homens como para mulheres. Aos Com homens é mais pouquinhos, não é? fácil, com mulheres é mais difícil, mas também é possível. E desde que se faça essa montagem logo de início, e estou convencido que daqui a 10 ou 15 anos já será bastante generalizado. Na Holanda já muita. Os edifícios públicos, tudo que seja construído agora de novo, Sim, de raiz, já tem isso. porque as casas mais antigas está As mais mais difícil. antigas. Ok, olha, hoje aprendi uma coisa nova, não imaginava que se fizesse adubo através da urina. E eletricidade. E eletricidade, isso é que eu acho estranho. Isso é que eu acho estranho. Estas bactérias produzem eletrões que podem ser, desde que se ponham as placas, após recolher e ligar os fios cá para fora, consegue-se aproveitar isso como corrente elétrica. Todo o lixo, se nós não fazemos a reciclagem, vai tudo parar ao aterro, amor, não desaparece. Na nossa cabeça nós pensávamos assim, desaparece, não, amor, vai para um aterro. E então para o aterro, olha o que o senhor disse, aproveitam, no próprio aterro tem um sistema para aproveitar aqueles gases, que é debaixo da terra, para se produzir eletricidade, viram? E gás para nós cozinharmos. E ouviram o que ele disse? Que eles conseguem produzir muita eletricidade e vendem tudo para a rede pública, que vendem mais caro, e depois compram eles mais baratinho. E é uma forma de rentabilizar o aterro, perceberam? Já viram, com aquele lixo que estão dentro daquela garrafa, é por isso que ele tem ali os balões, é para vos mostrar que o lixo liberta gases que nós podemos usar para duas coisas. Produzir eletricidade, tem um gerador próprio para fazer eletricidade, não é igual ao das barragens, é um gerador diferente. Ou produzir gás, que eu no início, quando ele disse para fazer comida, eu assustei-me, que era para nós, pensar que era para nós comermos. Mas não, é para nós usarmos no nosso fogão, perceberam? Uma forma de usar lixo. Portanto, olha aquilo que eu pensei. Nós vamos ter que fazer uma casa ecológica, correto? Nós estamos a observar isto tudo para nós temos que utilizar tudo que vamos aprender nesta feirinha para aplicar na nossa casa ecológica. Combinado? Que são espinhas, não é? Aquilo que a gente deita para o lixo. Mas pensarem o que é que faz a espinha ao peixe. Para que é que serve a espinha? Para a sua estrutura. Para a sua estrutura. Eu agora digo assim, para que é que servem os nossos ossos? Para o movimento. Para a estrutura também. Então o que é que nós vamos ver? Que nas espinhas do peixe existe uma substância, que é esta molécula que está aqui, esta coisa com bolinhas, que é a mesma coisa que existe nos nossos ossos. E então nós pegamos nas espinhas que deitávamos de fora, extraímos esta substância que está aqui, que chama-se hidroxiapatite, e com ela podemos fazer os implantes, seja dentários, com falta de osso, ou para próteses. Porque uma vez que é parecido com os nossos ossos, não há rejeição dos tecidos quando a gente faz implementações de próteses nos joelhos ou em qualquer parte do corpo que a gente substitui algum osso. E diga-me uma coisa, isto pode ser feito com as espinhas de qualquer peixe? Não, particularmente com os de bacalhau. Com os de bacalhau? Isto porque é que usamos o bacalhau? Porque nós consumimos imenso bacalhau e daí há o resíduo que para nós é um valor acrescentado. Como podemos usar aqueles que estão ali, e aquilo ali são caranguejos e os camarões, a casca do camarão também tem uma substância que naquele caso é a quitina, e nós com experiências lá transformamos aquilo numa outra substância química chamada quitosano, que tem propriedades anti-inflamatórias e anti-alérgicas. E o projeto foi incorporar em tecidos para fazer pijamas para os miúdos com dermatites atópicas, como forma de proteção. Olha, diga-me uma coisa, as espinhas do bacalhau são cozinhadas ou são cruas para fazer as próteses? Podem ser cozinhadas ou cruas. A gente tem que limpar toda a matéria orgânica e depois fazer o tratamento das espinhas para extrair exatamente Nesse aquilo caso que nos interessa. também estão a ser amigos do ambiente porque acabam por reduzir, é assim, nós sabemos que, por exemplo, mesmo para fazer o composto orgânico não podem ir restos de comida cozinhada, não é? Exato. É uma forma também de reduzir
o lixo que vai para o aterro. Exatamente, porque e as aliás colheres- é deixar de transformar aquilo em lixo. Ou Exatamente. seja, é aproveitar o que nós chamamos como lixo e ter o alto valor acrescentado depois na indústria. Muito bem. E como é que surgiu esta ideia? Porque eu acho que isto é uma coisa fantástica. Porque assim, nós somos da engenharia alimentar e fomos os primeiros no país a ter de engenharia alimentar. Portanto, assim, há 30 anos que nós trabalhamos nisto. Portanto, era fácil perceber o que é que está no mercado e o que é que podemos reaproveitar realmente e transformar isso em alguma coisa de útil. Não só para os implantes ósseos, como cremes solares contra o UV. Também tem filtros espetaculares. E diga uma coisa, vocês recolhem as espinhas do bacalhau aonde? Fazem campanhas? Não, nós trabalhamos industrialmente. Vocês é que fizeram o estudo e agora as Nós empresas é que desenhámos a ideia, construímos o projeto e depois agora damos às empresas com quem trabalhamos, efetivamente, para colocar no mercado. Eu digo-lhe uma coisa, eu estou fascinada com as universidades que estão aqui espalhadas, porque efetivamente em Portugal faz estudos fantásticos, certo? Claro. E ganhamos imensos prémios sempre internacionais. Fantástico. Meus parabéns, tá? Muito obrigado. Fantástico mesmo. Que eles estão a fazer os enfiamentos. Aproveitamos as rolhas, ciclamos. Também temos aqui é tudo feito com papel, pasta de papel. Aqui isto é pasta de papel, isto é papel. Vocês estão muito preocupados com os resíduos. Isto é uma forma de nós cada vez menos enviarmos resíduos para o aterro, não é? É, A vossa instituição então aposta nessa parte. claro. Tudo com as rolhas, dá para fazer. Isto são é da publicidade, por exemplo, do Intermarché ou assim, eles fazem umas bolsinhas. Os panfletos, não é? Com aqueles panfletos que... Sim, aqueles. Ai, Ah, e os painéis, aqueles já sei que aquelas sim, telas, não é? aquelas telas que eles põem E vocês depois vendem estes produtos? Isto está tudo à venda. Vamos fazer com as latas, tem as latas do sumo. Olha o que é este. Eu posso? Que é que eles estão a fazer aqui? Nós podemos filmar e pôr logo. Sim. Olha, agora fazes assim, olha. E abres aqui por aqui, ó. Olha. Assim, ó. Estás a ver esta vinca aqui? Queres umas luvas? Vê lá. Depois daqui fazemos... Sem... Isso. Isto é para fazer aquele caviar que está ali. Agora íamos fazer bases para... Isto é entrelaçado e fazemos bases para pôr candelabros, para pôr velinhas. Ou isto é uma feira do ambiente, não se pode dizer que também serve para cinzeiro. Mas não podemos dizer. Então, e vocês, o que é que estão a construir aqui? Cimento? Ai, são as cortinas? Sim. Boa! É difícil? Não. É fácil? Depois a ver se escolhemos um pouco de água. Dá, Zé? Tá? Boa. Ah, e tu estás a lixar? Tudo bem. Nossa, foi muito fino, Zé. Oh, A madeira pronta, não é? tanto trabalho, tão fininho. Pronto, mas aproveitamos. Fazer manjolho é como este, pá. Olha este. Este que dizer, é assim, a medida é esta. Uau! Fininho. E depois, quando estiver, faz assim. Já está a caixa pronta para se fazer. Muito bem. É difícil fazer uma caixa destas? Não, é muito fácil. Arrancamos madeira e coisa destas. E metemos aqui nestes parafusos aqui e um bocadinho de cola e um pano e depois limpa-se e já está seco. Olha, parabéns, foste tu que fizeste essa caixa. Não, foi
Parabéns, parabéns pelo vosso trabalho, fantástico. Olha, João, mas isto não é feito com essas tabuinhas. Isto foi aproveitamento de umas amostras que as empresas fazem, amostras de... Segura aí, João. Segura. Isto é amostras de vários que se virem. Isto tem... É daquele contraplacado, não é? São amostras de pavimentos de chão. Pronto. Estão a ver coisas que sobram, E- em vez de colocarmos no aterro ou nos ecopontos, tentamos utilizar e fazer Isto outras portanto, coisas é novas. corticite e vai subir para pôr-nos lá os telemóveis na sala, portanto, para não estarem todos espalhados, pomos aqui dentro. Então vocês sabem que a vossa instituição contribui muito para a redução da pegada ecológica do nosso planeta. Vocês estão a fazer um trabalho fantástico na redução de resíduos. Parabéns, deem uns parabéns. Parabéns, fantástico. Uma salva de palmas para eles. Sabem o que é isto? Estes plásticos não é palhinha, não, que isto é muito duro. Isto é nas sapatarias que metem dentro dos sapatos, para os sapatos ficarem direitinhos, tipo nas sabrinas, e trazem isto, é furado. Alguns não são ocos, esses não aproveitamos. Os que são ocos aproveitamos, eles cortam e fazem para separar a rolha. A rolha também é cortada por eles e é pintada. Olha, e onde é que vocês costumam vender os vossos produtos? Temos lá a nossa loja e fazemos assim feirinhas. Por exemplo, agora acho que em princípio vamos fazer no Intermarché. No Natal já no passado fizemos, devemos fazer. Então as E pessoas, temos- se quiserem comprar uma prenda de Natal, podem ir ao ao Intermarché, ou então temos a nossa loja mesmo ao lado da escola, que é no Antigo Matador. Muito bem. Sempre o corte certinho, ó. Vês? Se andares com a tesoura sempre o corte certinho, consegues cortar direitinho, senão depois corta. E não é muito simpático. Cuidado, tira as mãos aí por causa da serra. Estás a ver? Se ficou um corte limpo, não corta. Estas tesouras cortam. Depois isto, pronto, temos que arranjar um sítio para lavar isto para fazer. Agora vou... Pois o nome que deu Casa Mágica é precisamente quando vocês tiverem mais uns anitos, quando tiverem a vossa casa. O que é que quer dizer Casa Mágica? A Casa Mágica traduz aquilo que nós sentimos quando nós construímos uma casa. Tem que nos dar prazer, tem que nos dar magia de viver naquilo que nós fazemos todos os dias, e por isso se chama Casa Mágica. Essa Casa Mágica traduz-se no prazer que eu fiz em fazer a concepção desta casa, em que é utilizado 90% dela é ecológica, ou seja, tudo aquilo que nós utilizamos vem um pouquinho da natureza. Entendido? Pronto. Depois preocupámos também com a parte da parte de aquecimento, da parte de não apanharmos frio, de estarmos numa divisória e depois vocês não ouvirem o irmão a chorar do outro lado, essas coisitas todas. Portanto, e a casa é constituída por quê? Com 90% em madeira. Tem uma base em betão, que depois também podemos novamente reutilizar, e tem só 1% de percentagem em ferro. São a parte dos pilares, a parte da 1%, ou seja, é o ferro que vai utilizar na placa, que vamos fazer, nos pilares, e em duas pecinhas que nós pomos no telhado. Portanto, a partir daí, todo o resto é reutilizável. Como, por exemplo, a telha é cerâmica. Só duas peças no telhado? Não sei. Sabem, a cerâmica é feita de argila. Exatamente, são as telhazinhas normais que temos aqui, que está a ver. Calma, calma. Não é? Isto que está aqui é argila natural. Portanto, é da terra que a gente às vezes brinca e do barro que se faz esta telha. Nós aplicamos nas nossas casas. Ok? Portanto, esta casa é uma casa ecológica e nasceu assim a Casa Mágica. Não sei, depois poderei dar mais alguma explicação. Há uma pergunta de vocês que seja Diga-me pertinente? uma coisa, já que é feita de madeira, nós mandámos a pesquisar e já lemos bastante, diga uma coisa, que tipo de madeira é que utilizam? Nós, infelizmente- Tenham o cuidado de utilizar, porque assim, nós sabemos que há um tipo de árvore que até crescerem demoram imensos anos, Infelizmente, mas há outras que nós- são mais fáceis, não é? São Infelizmente mais nós rápidas. não utilizamos, muito pena minha, nós não utilizamos o pinho português para construir as nossas casas. Porquê? Porque este pinho português é bastante bom, não para a construção dessas casas. O pinho que nós utilizamos
são pinhos nórdicos, que vêm da Suécia, do Canadá. Porquê? Porque são mais leves, não bicham, têm uma capacidade de resistência muito maior. Portanto, não são pinhos nacionais. Pena nossa, não é? Porque nós dávamos assim a ganhar um bocadinho mais dinheiro aos nossos produtores, mas não conseguimos. Porque neste caso, para nós construirmos a casa tem que ser uma casa que não tenha raio de ação, enquanto o pinho português tem bastante raio de ação. É um Podes pinho... explicar o que é o raio de ação? Pronto, o raio de ação, eu vou explicar o raio de ação. O raio de ação o pinho português, é um pinho muito mais rijo, troça mais, racha mais, portanto tem menos resistência aos fungos. Quando a gente diz assim, olha, aquela madeira está bichada, é um fungo que se entra dentro da madeira e que faz com que de vez em quando vocês brincam, aqueles bocados de madeira velhos, aparece aquele pozito e chama-se o bicho da madeira, não é? Que é um fungo. Portanto, e automaticamente isso, nós não podemos pôr precisamente essa madeira, porquê? Porque isto é uma madeira que não se pode depois mexer, é uma parte estruturante da casa e temos de ter uma madeira que não nos aporte nem bichos, nem troça, nem tenha o raio de ação, nem rache, que faça com que a casa seja mais nova, porque esta casa está com em Neves Gerais está conservada para cerca de 90 a 100 anos de durabilidade. Exatamente, ainda vais mandar construir a tua casa e ainda cá fica. Mas é assim, eu por acaso também já li e a ideia, e ainda aqui há tempos li um documento em que se dizia que as pessoas não eram muito adeptas da casa da madeira por causa da durabilidade, mas também li que, tal como as outras casas feitas de tijolo, que é o que nós usamos mais aqui em Portugal, né? As pessoas ainda não estão muito viradas para este tipo de construção, que também, é verdade, se pensar que nós temos que pintar a casa de x em x anos, não é? Exato. E a madeira também pode ser tratada, certo? Portanto, isto é assim, se nós estivermos a ver, tem mais, só para dar um exemplo, uma casa em madeira consegue ter mais resistência ao fogo do que uma própria em betão. Mas o problema não está aí. Imagine só que se puser uma viga, neste caso um bocado com 1,5 m de madeira, e fazer experiência, mas só na internet vê. Portanto, se puser 1,5 m de madeira, uma viga com 40, 20 de largo, se puser lume por baixo, com que faça 1200 graus de temperatura, a viga de madeira, quando chegar a arder, a viga de betão, na mesma dimensão, está completamente rachada e a viga de ferro está completamente torcida. Na mesma distância, nós na madeira vamos ter ainda cerca de 6 cm ou 7 numa circunferência de madeira por arder. Portanto, aí é a diferença da madeira. Tem outra grande capacidade, que é a resistência aos sismos. Não é? Porquê? Porque a casa em madeira não é um corpo, a casa em madeira construída permite com que a casa possa mexer 6 ou 7 centímetros e que não haja nada que caia para ferir as pessoas que estão dentro de casa. Enquanto, por exemplo, se vocês virem uma casa, tenham um tremor de terra, veem aquelas casas todas a desmoronar-se, a caírem, esta casa pode na mesma fazer a mesma coisa, mas 90% das coisas que estão dentro da casa ficam suspensas. Porque não caem, não é? Porquê? Porque ela pode torcer, pode ficar uma mais alta, uma mais baixa, mas de certeza absoluta que não há tijolos, não há vigas, não há nada que caia para ferir as pessoas. A ter uma capacidade muito maior e de resistência aos sismos. Então, e vocês já pensaram, se calhar até já estão no mercado dos arquipélagos, por exemplo, dos Açores, que há a Treme, por exemplo, não é? Nós tivemos... Eu, por acaso, já trabalhei lá 4 anos, 3 em São Miguel, e o certo é que a terra ali treme sempre, e às vezes treme bastante. Nós temos nós temos um sistema na nossa construção, que, por exemplo, a casa na parte exterior poderá mexer-se 2, 3 centímetros, que nós, no interior, não conseguimos ver. Temos eu vou explicar, só para verem. Portanto, nós temos uma separação de paredes interior e exterior. Ou seja, esta parede que nós temos aqui é a parte exterior da casa. Isso é feito com restos de... Não, isto aqui é lã de rocha. Não é? Isto aqui é madeira que eu vos disse. Pois. Temos 1 centímetro
em que a parede interior não fica ligada à exterior. Ou seja, se houver uma coisa qualquer, e se a parede for a mexer, adentro não se mexe, porque ela está separada. Fantástico. Obrigada. Nada, Fantástico. nada, se A nível de custos, esta casa, a construção de uma casa, da Casa Mágica em Madeira, não é? Fica mais barata do que as outras. Exato. Fica. Então, se nós investirmos neste tipo de construção, nós só temos a ganhar, nós e o planeta. Exatamente, Certo? exatamente. Ok, obrigado. Nada. É assim, mais barato, ajudamos o planeta. Temos várias vantagens. Mais barato, temos economia, temos uma parte térmica e acústica completamente diferente, superior à média, temos uma classe A em questões energéticas, temos 90% de reciclagem nas nossas casas, em que nós podemos, não digo que vamos desmanchar para aproveitar, mas se quisermos modificar a nossa casa, podemos a modificar, o material que sai é completamente reciclável. Mas aquilo ali é já com cozinhas montadas e tudo? É chave na mão. É chave na mão? Sim. 140 E qual é o tempo de construção? É rápido? Sim, cerca de... Pronto, o nosso modelo está programado entre 4 e 5 meses. É muito bom. É muito É bom, muito não bom. é? Então, o ambiente tem a ver com o ambiente. Aqui estudamos os animais, os insetos, as plantas, tudo tem a ver com as plantas, a nível da raiz e etc. Estudamos também o ornamento do território, que tem a ver com as paisagens protegidas, tudo isso. Então, e elaboramos protocolos para ter um ambiente melhor. E é isso. E o que é que têm feito em relação a isso? Já têm Fazemos feito tudo. algumas coisas mesmo que se vejam na prática? Fazemos tudo. Tem aqui exemplos. Aqui temos a flora e a fauna que existe. Isto No concelho? Não, isto é. Foi agora que Não sei, fizemos. não sei. Foi na paisagem protegida de Corno de Bico, que é a empresa de Secoura. Por exemplo, tem a flora que existente lá, tem os animais. Foram vocês que fizeram Sim. esse estudo? Sim. Temos também as plantas que estão em vias de extinção, os animais também. Andar por este comando, certo? E o que é que estes meninos fizeram? Eles fizeram esta parte toda de fora, desenharam, fizeram as medidas, fizeram no computador, depois foram a uma máquina que se chama impressora 3D e estiveram a imprimir verdadeiramente aquilo que tinham feito no desenho. E por dentro tem uma coisa que se chama a parte eletrónica, que eles também estiveram a estudar e a fazer aqueles fios todos ali dentro, que é o que é? É o que faz a andar no carro, acender as luzes e apitar quando começa a inclinar muito, que é para não virar.